Pessoal, a gente é brasileiro, né? Não desiste nunca. A internet mais uma vez caiu aí, a gente estava no meio. O tema estava bastante interessante em relação aqui ao uso de algemas, tá certo? Infelizmente caiu, não sei o que está acontecendo, mas a gente vamos dar seguimento aqui em relação ao tema de hoje, que seria o uso de algemas. O uso de algemas e as previsões normativas nas legislações brasileiras, tá certo? Então, boa noite aí a todo mundo. Novamente caiu, mas a gente voltou aqui. Grande Márcio, meu parceiro, tá aí dando prazer aí da sua participação. Grande Marcinho, um abraço, meu irmão. Beleza? Dani, Mica, pegando aqui o ritmo novamente, tá certo? Érica, repete os artigos. Beleza, a gente vai repetir. Então, senhores, estamos falando, né, com relação ao ECA, algo pertinente. O ECA, viu, Claudião? Ele não prevê a questão da vedação explícita em relação ao uso de algemas, por exemplo, a menores infratores. Mas ele traz uma proibição implícita, por exemplo, por questões de resguardo da integridade física, moral, psicológica dos menores. Eles não podem ser, por exemplo, nem conduzidos naquela parte interna da viatura, né? Por exemplo, no camburão, podemos assim dizer. Existe a vedação lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? É lá no artigo 178 do Estatuto da Criança e do Adolescente, traz essa vedação de modo implícito. Positivo aí. O grande Cláudio está confirmando, tá certo? Senhores, então, estávamos falando aqui, vou só retroceder um pouco, tá certo, senhores? Aqui para a gente dar continuidade. Falamos aqui em relação ao uso de algemas, tomou notoriedade o tema mais recentemente, eu me lembro bem, com a prisão, na verdade, com a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E aí ele teve uma passagem que ele foi conduzido para determinado tipo de audiência, vou até colocar aqui, tá certo? Tá aí, ó, vocês veem a condução pelos policiais penais, e aí ele foi conduzido dessa forma. O ministro Gilmar Mendes, se você pesquisar na internet, você vai ver que ele fez uma representação pelos policiais à época, tá certo? Questionando o uso de algemas, porque ele estava algemado nas mãos. Nessa imagem não mostra bem, mas tem outra que ele mostra que ele estava algemado nos pés. E também os membros do Departamento Penitenciário Nacional, por exemplo, utilizam tipo uma cinta, tá certo? Na cintura, onde também serve ali para a contenção do indivíduo. E aí esse caso causou uma certa repercussão por conta do preso, né? No caso, um ex-governador do Rio de Janeiro, foi submetido a um tratamento comum como todos. Porém, o Supremo Tribunal Federal achou que aquilo era uma situação, né, cabulosa, e aí pediu uma representação aos policiais que estavam conduzindo lá aquela situação, tá certo? E aí é que vem, aonde que está regulamentada a questão do uso de algemas no Brasil? Usar ou não usar? Em que situações aquilo está legitimado? Como eu já havia dito, artigo 199 da Lei de Execução Penal, ele traz a previsão, tá certo? Que decreto federal deverá regulamentar o uso da matéria. E aí, a Lei de Execução Penal, desde 1984 até 2016, existia um vácuo legislativo, uma omissão legislativa na matéria o uso de algemas. Somente em 2016, por meio do decreto 8858 de 2016, o tema foi disciplinado. E o decreto veio com base na obediência ao princípio da dignidade da pessoa humana, a não submissão a tratamento cruel, a constrangimentos de pessoas, que está previsto na Constituição Federal, e também com uma obediência a tratados de direitos humanos internacionais, como as regras de Bangkok
que é um regulamento internacional da Organização das Nações Unidas, ao qual o Brasil faz parte, aderiu e ratificou, tá certo? E nesse sentido, as regras de Bangkok, ela trata sobre a vulnerabilidade das mulheres que estão privadas de liberdade, fazendo com que, trazendo também a previsão de que essas mulheres em trabalho de parto, quando estão ali na condição materna, prestes a dar à luz, por exemplo, a seu filho, elas não podem ser algemadas, nem tampouco na sua condução da unidade prisional ao estabelecimento hospitalar, quando estiverem ali prestes a dar à luz, quando estiverem grávidas ou após o parto, tá certo? Nessas circunstâncias, isso é o que diz o artigo 3º, terceiro do decreto 8858 de 2016. Vou só ler novamente aqui, ó. É vedado o emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional durante, aí vem as hipóteses, trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e o hospital e após o parto durante o período em que se encontrar hospitalizada. Nessas circunstâncias não se usa as algemas. Muita gente, eu já havia falado no início, pensa que é só aquela questão do PRF. Por que o PRF? Porque antes do decreto 8858 de 2016, havia uma regulamentação por meio da súmula vinculante número 11, que foi editada pelo STF, Supremo Tribunal Federal. E a súmula, ela só apenas diz, é permitido o emprego de algemas apenas em caso de resistência, e aí vem o PRF, resistência, fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia do acusado pelo preso ou por terceiros, tá certo? Existia essa previsão na súmula vinculante número 11. O decreto, ele é bem mais amplo do que a súmula, porque ele prevê também essa vedação, tá certo? E essa permissão para o uso de algemas, mas ele traz no seu artigo 3º um complemento onde veda o uso de algemas, veda, tá certo? Inclusive não tem exceção, Ele veda, no caso, o uso de algemas em mulheres que estão presas em qualquer unidade do Sistema Penitenciário Nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade e o hospital e também logo após o parto, tá certo? Logo após o parto. Como eu já havia dito, isso é uma cautela, isso é uma proteção não só para a mulher que está nessas condições maternal, mas também para a criança, né? Lembre-se lá do princípio da proteção integral, que é destinada à criança, lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Pegar a repete dos artigos que está sobre algemas na Instrução Normativa. A gente vai chegar lá, tá certo? Portanto, nós temos o uso de algemas no decreto, na Lei de Execução Penal, artigo 199, o decreto 8858 de 2016, ele regulamenta aquela omissão legislativa da LEP, do seu artigo 199, tá certo? Nós temos também no Código de Processo Penal um dispositivo que fala sobre o uso de algemas, que no caso é uma limitação, na verdade, no plenário do júri, diz lá o artigo, deixa eu ver aqui, o artigo 473, parágrafo 3º, ele fala lá no tribunal do júri, no plenário do tribunal do júri, lá na sessão de julgamento, não é vedado o uso de algemas. Diz assim, não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que se permanecer no plenário do júri, aí vem as exceções, salvo se é absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Tá vendo? O tema uso de algemas não está lá só no PRF, não está lá só na súmula vinculante número 11. Pertinente o tema. Pode cair numa prova do DEPEN, pode cair em uma prova da Polícia Federal, não sei se vai cair na Polícia Rodoviária, mas em concurso, né, que atuam mais nessa área de prisões e tal, pode cair. A Polícia Civil, se sabe, né, esperar aí o edital, tá certo? Mas olha as previsões que nós estamos vendo sobre o uso de algemas nas legislações brasileiras. Código de Processo Penal, portanto, tribunal do júri, plenário do júri, não se utiliza algemas, tá certo? Exceto nessas circunstâncias aí, quando
for absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. O artigo 292 do Código de Processo Penal, ele é bem similar ao Decreto 8858 de 2016, pois ele também traz uma previsão em seu parágrafo único. Assim diz: é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios. Ele já muda um pouco, tá certo? Ali as frases, as palavras, né? É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Então, nessas circunstâncias, o Código de Processo Penal, em seu artigo 292, também traz a vedação. Parou por aí? Parou não. O tema de algemas é bem abrangente. Se você for fazer concurso do Departamento Penitenciário Nacional, você deve ter estudado o Decreto 6049 de 2007. O que é isso, professor? Esse é o regulamento do Sistema Penitenciário Federal. Lá também traz uma previsão no artigo 58, inciso 3, quando fala daqueles que cumprem pena no chamado regime disciplinar diferenciado e quanto ao uso de algemas nos procedimentos internos, por exemplo, e externos. Em regra, utiliza-se também as algemas nessas pessoas no RDD. Mas há alguns impedimentos. Quando? Vou ler aqui para vocês. Artigo 58, inciso 3. O uso de algemas nas movimentações internas e externas, dispensados apenas nas áreas de visita. Área de visita não se usa algema. Banho de sol, na hora do banho de sol também não se usa algema. Atendimento assistencial, quando o preso estiver sendo atendido por assistentes, não se usa algemas em regra. E quando houver também nas áreas de trabalho e estudo, O preso, óbvio, também não vai ficar na sala de aula com algema. Eu também trabalhando, executando algum tipo de atividade laboral no Sistema Penitenciário Federal com algema. Como é que ele vai fazer? Então, nessas hipóteses, no Sistema Penitenciário Federal é vedado o uso de algemas. Perceba como tem várias legislações, na verdade, onde a gente pode pontuar o tema uso de algemas. Lembrando, as algemas, de acordo com a legislação brasileira, é uma exceção. Não é regra, tá certo? Não é regra, tal qual também a prisão é uma exceção. A regra é a liberdade, tá certo? Então, senhores, o tema de algemas é bem abrangente, como eu disse. A partir do momento em que pessoas de grande escalão da sociedade, pessoas que ocupavam cargos públicos relevantes, como um ex-governador de estado, no caso Sérgio Cabral, estava preso. E aí, essa pessoa, quando foi conduzida para uma audiência, causou um grande clamor público quando foi visualizado de algemas. E aí, chegando ao ponto de um ministro do STF, no caso Gilmar Mendes, pedir a apuração de eventual responsabilidade por parte dos condutores daquele sujeito. Por quê? Porque estava utilizando algemas. Já pensou? Lembrando, o uso de algemas sempre foi utilizado no Brasil. Por exemplo, há tempos atrás, nos negros, nos escravos, eram utilizados angrilhões, algemas, eram acorrentados. E não havia o clamor social. E aí, quando a gente vê aí pessoas de grande escalão, Operação Lava Jato, aparecendo aí, por exemplo, na mídia, sendo conduzidos por algemas, pessoas que tinham um grande poder na sociedade, e aí causa-se aí uma grande repercussão em torno do assunto. Então, você vê as disparidades. Como eu já havia dito antes, nos Estados Unidos é padrão. Se você vê lá um menor infrator de 10 anos, uma pessoa que cometeu crime na verdade, você vai ver lá ele algemado. Se você vê um velhinho de 70 que cometeu determinado crime, ou de 90, você vai ver algemado. Por quê? Porque é padrão, meu amigo, não tem exceção. Cometeu o crime, é conduzido, é algemado. Nos Estados Unidos, no Brasil já há esse tipo de limitação, na verdade é uma exceção segundo a norma. Não vou até aqui em aspectos do dia a dia, porque senão a gente vai ser contrário a todas as leis, na verdade. E na prática também a gente sabe que não é tão assim. Mas, como eu já havia dito antes, a gente tem que se atentar àquilo que é cobrado, por exemplo, em concurso, principalmente aqui, porque é o público-alvo.
né, as legislações pertinentes. A gente não vai por achismo, eu acho que isso não é certo, eu acho que isso não é certo e assado e por aí vai. Não, a gente tem que se ater àquilo que é cobrado em prova, para saber aquilo, porque na hora que você for marcar, né, não vai que o legislador, a banca não vai querer saber aquilo que você acha, quer saber com base no artigo 8858 de 2016, em que situação é vedado o uso de algemas. É para todas as mulheres? Não, é trabalho de parto? Sim, por aí, e por aí vai, né? Vedações do uso de algema, por exemplo, no Código de Processo Penal? Sim, a gente viu aqui no artigo 473, parágrafo 3º, quando fala que é vedado o uso de algemas, é limitado ali em relação ao tribunal plenário do tribunal do júri. A pessoa, por exemplo, que está sendo julgada e está ali acorrentada pelas algemas, pode causar nos jurados uma sensação, assim, uma expressão de culpa e causar ali uma certa imparcialidade naquele julgamento. Por isso que tem isso aí, a previsão da vedação nesse plenário do tribunal do júri. Tá certo, senhores? Então, avançando aqui, até porque a gente estava fazendo a live e caiu justamente por aqui. Mas nós temos essa vedação no Código de Processo Penal, em seu artigo 473 e também no artigo 292, tá certo? 292 do Código Penal. Nós vimos aqui o DEPEN, Decreto 6049 de 2007, no artigo 58, inciso 3, quando ele fala do regime disciplinar diferenciado, que não se usa as algemas quando o preso estiver em área de visita, banho de sol, atendimento assistencial e também quando houver nas áreas de trabalho ou estudo, quando ele estiver trabalhando ou estudando, por exemplo, numa sala de aula, não utiliza. Aqui, em âmbito interno, nós temos a portaria, na verdade, uma instrução normativa 03 de 2020, conhecida como Plano Operacional Padrão, tá certo? Essa instrução normativa, ela prevê também algumas situações relacionadas ao uso de algemas. Em regra, é utilizada sim nos procedimentos internos e externos relacionados a presos, ok? É utilizada sim, artigo 132 da instrução normativa. Como é, Claudão? É vedado o uso de algemas que acaba de ser preso em flagrante. Tem que ver, se tiver presente lá aqueles requisitos, né, do PRF, fundamentando, em regra, você sabe que na regra, a regra acaba sendo utilizada, né? Dificilmente um policial, aquela pessoa que está ali na ponta, vai deixar de utilizar, por exemplo, a algema. Não dá para prever aquilo que se passa na cabeça do outro. Não dá para prever os tipos de reações que vão ocorrer, por exemplo, durante uma prisão. Vamos supor, já ocorreu há tempos atrás aqui, lá no Rio de Janeiro, isso aqui é um caso real. Um sujeito, né, no caso, uma equipe da Polícia Civil foi dar cumprimento ao mandado de prisão. E esse mandado de prisão era por conta de um não pagamento de uma pensão alimentícia. Em tese, o cara que não pagou a pensão alimentícia não era um criminoso em potencial, né, não mostrava riscos, né, e por aí vai. Aí o Claudião fala aí, por isso a gente usa o critério subjetivo. Pois não dá para pensar aquilo que saber aquilo que se passa na cabeça das pessoas, a reação que elas vão ter de acordo, por exemplo, após uma prisão. E aí veja só, os senhores, nessa situação a equipe da Polícia Civil foi dar o cumprimento ao mandado de prisão, e aí o sujeito não era um criminoso em potencial. A equipe da Polícia Civil foi lá, efetuou a prisão, colocou o sujeito dentro da viatura, ele não foi ali na parte externa, no caso do Camburão, ele foi ali na parte interna, e aí foram 2 policiais civis, na verdade, e aí geralmente o policial, nessas circunstâncias, na situação, não tinha coldre, a arma dele não estava coldreada, e né, eram 2, era o motorista e o outro ali, o passageiro, e aí o sujeito que estava com mandado de prisão, por não cumprimento de pensão alimentícia, ele foi ali atrás, na parte de trás do banco, foi levado, era como se fosse um Uber. Só que, pense só, o sujeito ficou tão constrangido por ter sido tirado, a comunidade vendo aquela circunstância toda, ele enfraquecido, psicológico, por conta que ele até queria pagar os alimentos para o seu filho, mas ele não tinha condição porque ele estava desempregado. Mas aí a lei é clara, né, por falta do pagamento de alimentos pode gerar prisão civil, e aí ele foi preso. Só que o sujeito ficou tão consternado
tão constrangido e abalado psicologicamente com esse tipo de situação, foi que ele fez durante o trajeto. O policial vacilou, botou a arma debaixo da sua perna, ele pegou a arma, tomou a arma lá e deu um tiro e se matou. Deu um tiro e se matou. O cara ficou tão constrangido com a situação, ele estava desempregado, ele até queria pagar os alimentos do filho. Qual é o pai que quer deixar, que deseja, né, dolosamente, de pagar os alimentos para um filho? Nas circunstâncias ele estava desempregado, e aí não teve condições. Abalado psicologicamente, tomou a arma do policial e acabou cometendo suicídio. E aí, tem como prever esse tipo de situação? Se o uso de algemas no Brasil ele fosse a regra, teria acontecido esse tipo de fato? Como eu disse, não dá para prever o que se passa na cabeça das pessoas. Por isso que esse tipo de legislação, em regra, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal ele não sabe muito legislar. Tanto é que há várias alterações em súmulas, por exemplo, em súmulas vinculantes. Mas se a gente for pegar os históricos de súmulas editadas, em regra, né, há súmulas que causam perplexidade, como essa súmula de algemas, onde na verdade ele traz ali que o uso de algemas, né, conforme a súmula, é uma exceção. A regra é não usar. Né? Inclusive você deve fundamentar quando você utilizar por escrito, né? Então não vamos caminhar aqui para a prática, porque senão a gente vai ficar com raiva de um monte de coisa aí, tá certo? Então, mas existe essa situação, como eu já havia dito aqui, Instrução Normativa 03 de 2020 da SAP, Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará, traz a previsão da obrigatoriedade em procedimentos internos e externos do uso da algema, tá bom? Para você que vai fazer polícia penal, fica atento. Se a gente fosse aprofundar ainda mais, podemos encontrar no Código de Processo Penal Militar. Beleza, Claudião? Acho que o Claudião está por dentro. Sabia dessa, Claudião? Lá no Código. Aguiazão, comandante, sabia dessa? Lá no Código Penal de Processo Penal Militar também traz uma legislação lá sobre algemas. Diz lá: o emprego de algemas deve ser evitado desde que não haja perigo de fuga ou de agressão por parte do preso, e de modo algum será permitido nos presos em que se refere ao artigo 242. É interessante que o Código de Processo Militar, viu, Cláudio? Ele diz que de modo algum será permitido o uso de algemas nos presos a que se refere o artigo 242. O artigo 242 do Código de Processo Penal Militar, ele traz aqueles que têm, por exemplo, direito à prisão especial, né? Prisão especial, e diz lá o juiz, aquelas autoridades que teriam foro privilegiado, por exemplo, para alguns políticos também, né? Uma previsão bastante antiga, tá certo? O Código de Processo Penal é de, salvo me engano, de 68, tá certo? 68. E temos também aquela vedação implícita, tá certo? Até o Aguiazão falou aí, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto, lá no artigo 178, né, ele diz: o adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Gostou aí? Gostou? Portanto, implicitamente aí a questão do uso de algemas, né, para o adolescente infrator. Eu já havia dito que o conceito de algemas a gente não encontra aí em legislações, tá certo? O conceito ali trazendo o seu conceito, mas equipara-se aí analogamente ao glossário da portaria 4/226 de 2010, que é a portaria que trata sobre os equipamentos de menor potencial ofensivo, por exemplo, e também traz a hipótese de legitimidade do uso da arma de fogo, tá certo? Ele traz em seu glossário o conceito de equipamento de menor potencial ofensivo como aqueles projetados para incapacitar temporariamente pessoas. No caso, a súmula, a algema também tem essa função de incapacitar temporariamente pessoas, né? No caso, reduzir a sua liberdade ali temporária no caso de locomoção, tá certo?
Por exemplo, a portaria, trazendo aqui uma analogia ao conceito de algema, tá certo? Equipamento de menor potencial ofensivo. São todos, ao que diz a portaria 4226 de 2010 em seu glossário. São todos os artefatos, excluindo armas e munições, desenvolvidos e empregados com a finalidade de conter, a algema tem essa finalidade de conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas para preservar vidas e minimizar danos à sua integridade, tá certo? Então, isso aqui analogamente a gente pode conceituar como algema, apesar de não ter expressamente em qualquer legislação, tá certo? Um conceito técnico para algemas. Portanto, é um tema polêmico. As algemas, elas podem ser utilizadas de várias espécies, não são aquelas apenas de aço, né, como a gente vê. Elas podem ser também na cintura, nos pés, elas podem ser por uma espécie de laço, tá certo? Um tipo projetado, esqueci o nome, não sei se é polímero, tá certo? Que são utilizadas também como algemas. Portanto, a gente vê aí um tema bem polêmico, tá certo? Bem polêmico. Claudiozão, tá por aí? Vamos ver. Claudiozão, bora participar? Aqui em relação ao tema, Claudiozão. Eu vou te chamar aqui, vamos ver se dá certo. Bora participar, Claudião? Deixa eu ver aqui. Vou te chamar aqui, meu irmão. Estou chamando aqui o Cláudio para a gente participar, tá certo? O Cláudio estava aí presente na live. Ele pode contribuir muito com o tema, tá certo? Um tema bem atraente, né? O uso de algemas, Fala, Claudião, beleza, meu irmão? Deixa eu ver se eu desativo. E aí, Dani, como é que tá as coisas aí? Boa noite aí. Boa noite. Beleza, meu irmão? Muito boa noite, uma honra aí a sua presença. Claudião é um estudante de Direito, também conhecedor da área. Estamos falando aqui do uso de algemas. Claudião, pode se apresentar aí e mandar brasa aí no tema, né? Algum comentário pertinente, alguma pergunta. Fica à vontade, meu irmão. Prazer. Vou agradecer a oportunidade aí, dizer que é uma satisfação fazer parte desse seleto grupo de estudantes, né? Estamos aqui para ajudar no possível e dizer que faço parte do seu grande hall de estudantes, né? Muito salutar a sua aula e que é muito pertinente a nós, que somos alunos, né? Do dia e concurseiros, enfim. Eu só tenho um adendo com relação ao uso de algemas, assim, que com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E bem como o Pacto de São José da Costa Rica, eles não falam, isto é, eles não abrangem diretamente o conteúdo deles com relação ao uso propriamente dito da relação algema, pessoa a se algemar, né? Isso. A questão desse pacto de São José da Costa Rica, a Declaração Universal, eles enfatizam literalmente, ao meu ver, assim como estudante, né, que elas literalmente elas falam com relação à dignidade e o tratamento com relação ao uso da algema na pessoa propriamente dita, né? Assim, o conteúdo delas, elas não enfatizam literalmente o uso da algema, né? Isso é o meu ver. Como se fosse também igual a previsão, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quando faz aquelas vedações. Porém, implicitamente, quando se trata da dignidade da pessoa humana, né? Dignidade da pessoa humana, a vedação, a penas cruéis, ou a tratamento, por exemplo, degradante, a própria Constituição Federal, quando traz os princípios, e um desses princípios é a dignidade da pessoa humana, a submissão, a não tratamento degradante, e aí traz para a pessoa que o uso da algema poderia, em algum momento, constranger aquele indivíduo, né? Mas, na prática, realmente não há aquela vedação expressa, por exemplo, desses tratados internacionais que você mencionou, né? Com relação ao tópico muito bem
levantado na sua live, que me chamou a atenção, foi a questão que você levantou, que o assunto proibição, uso ou não de algema, né? Ela teve uma ênfase maior após algumas circunstâncias fáticas que realmente ocorreram na mídia, né? Que antigamente não tinha essa repercussão generalizada, geral, com relação ao preso, ao uso de algema, com relação a esse conteúdo fático, midiático que aconteceu em alguns eventos com pessoas distintas, aspas, né? Claro. O uso de algemas, ele era padrão, vamos assim dizer, nos escravos antigamente, e nunca a sociedade se revoltou. Pessoas que cometiam crimes comuns eram algemados aí, de todo jeito, era o padrão, e nunca se houve nenhum tipo de questionamento. Mas aí, a partir do momento de Operação Lava Jato, várias operações da Polícia Federal, que tinham como alvos aí pessoas de grande escalão da sociedade, pessoas que ocupavam grandes cargos públicos, políticos, membros do Poder Judiciário, e essas pessoas acabavam por se ver na mídia, algemados. E aí, porque só a partir desse momento, quando houve a troca da pulseira de ouro pela pulseira de prata, é que houve tais questionamentos. Um exemplo claro, ainda entrando nesse conteúdo, foi justamente a questão que você mencionou aí, a questão do vácuo legislativo de 1984 até a data, respectivamente, do ano de 2016, né? Onde realmente era a questão do uso da algema, era legislado pelo artigo 99 da LEP, né? Após, salvo engano, surgiu a súmula vinculante do Supremo, né? E depois desse questionamento, dessa questão midiática, aí foi a questão que foi o decreto 8856, salvo engano, de 2016, né? Já pensou, o Claudinho que atua na área aí, sabe, como que seria você, numa prisão lá de assaltantes, justificar o uso da algema de uma forma excepcional nesses sujeitos? Tá, ó, por isso que houve também a pontuação que, se a gente observar o teor de algumas súmulas, em regra, os tribunais superiores, eles não legislam bem. Um exemplo desse, o exemplo claro, é a súmula vinculante número 11 do STF. Você acha que, na prática, uma composição policial que trocou tiros com bandidos e por aí vai ter que justificar o uso de algemas, sendo uma excepcionalidade? Quer dizer, caminha bem distante da realidade essa súmula vinculante do STF. Por isso que eu digo, em regra, os tribunais superiores, eles não disciplinam as súmulas, né, tão bem, assim como deveria ser. Um exemplo claro é esse da súmula vinculante 11, né, que traz até uma certa rejeição por parte da sociedade e até por quem trabalha na área de segurança, por quem conhece a prática policial, por exemplo, né, a atividade policial. A prática é completamente distorcida do que tem na norma, né? É como eu frisei para você e coloquei aí, até escrevi aí, que o agente, no momento do teatro operacional, propriamente dito, ele tem que usar realmente a questão subjetiva, porque ali no momento realmente é ele que sabe ou não se deve ou não algemar o preso, né? Porque ele que sabe. Área, né? Já deve, com certeza... Já aconteceu algumas situações, por exemplo, da questão do menor, né? A questão do menor, porque hoje em dia os menores, eles estão maiores, né? Acontece que de menores aí, adolescente, de 16 anos, tem uma estatura de 2 metros, dessa grossura, pesar quase 100 quilos. Aí como é que você, que geralmente com uma composição de 3 homens, pode resguardar a sua integridade física, a da população e do próprio acusado, né? Do próprio preso a ser conduzido para apresentar a autoridade competente. Porque se ninguém sabe, a questão de algemar pode resguardar a própria vida do próprio preso.
Claro, a gente vê, como no exemplo que eu falei, do caso de um sujeito que estava, durante o cumprimento de um mandado de prisão, um sujeito que não tinha um aspecto criminal, porque o sujeito que deixa de pagar, por exemplo, o alimentos para o seu filho, muitas vezes ele não faz isso porque ele quer, ele faz isso porque ele não tem, porque ele está desempregado, as condições econômicas não favorecem. E aí, nesse caso, desse cumprimento de prisão, o sujeito ficou tão constrangido que, por não, aí a polícia, né, o civil que foi dar o cumprimento não algemou, acabou que o sujeito, tão constrangido, tão debilitado mentalmente, psicologicamente, tomou a arma do policial e se matou. Se ele tivesse algemado, aconteceria isso? Não, provavelmente não. A regra nos Estados Unidos é o quê? Algema. Pode ser criança de 10 anos a um senhor de 90, mas cometeu o crime, a lei é para todos, a disciplina é para todos. Enquanto houver no Brasil esse tipo de distorção e desproporcionalidade em relação a alguns conceitos, aí realmente a gente acha que as coisas não caminham como deveriam ser, né? Principalmente. Grande professor, para finalizar minha participação e agradecer a você e a todos, dizer que é uma satisfação enorme participar desse seleto grupo de estudantes que pertence ao seu grupo de estudos. Eu só tenho mais duas indagações a fazer bem rapidinho. Uma não é muito pertinente. A uma não é muito pertinente a questão do decreto. É só para dizer, meus seletos colegas de estudo, que a palavra algema, né? Ela se originou do árabe, né? Do árabe. Aljamari, que quer dizer pulseira de ferro. Tem razão, tem razão. E outra é Muito bom. Foi um delegado de polícia, justamente da Polícia Federal, que fez uma citação que eu achei muito pertinente. Aí eu queria dizer para os meus amigos e colegas de estudo, bem como para Vossa Excelência, professor. O delegado se chama Leandro Coimbra, delegado da Polícia Federal. Abre aspas. Não algemar o preso seria prendê-lo em cela de portas abertas. Colocar os policiais em risco. Muito obrigado, boa noite aí, estamos aí. Meu irmão, muito obrigado aí pela sua contribuição. A algema é o quê? É o termo árabe, né? A etimologia da palavra árabe. Etimologia da palavra de origem árabe, que quer dizer aljami. Pulseira de ferro. Beleza, meu irmão. Claudião, muito obrigado aí, comandante, pela sua participação. Você é um cara muito inteligente, tem muito conteúdo aí, cara bacana aí, um prazer fazer parte também do seu ciclo de amizade e um prazer também, ter uma honra tê-lo aí participando com a gente, beleza, meu irmão? A gente marca. Obrigado, professor. Boa noite aí. Pra gente bater um papo. Tamo aí. Senhores, para todo mundo também aí, deixa eu ver aqui, ativar os comentários, deixa eu ver como é que tira, deixa eu só ver. Alguém sabe como é que tira só essa tela? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, só um instante. Pessoal, a todos aí que nos acompanharam, deixa eu só ver. Todo mundo aí que nos acompanhou, fica aqui, meu muito obrigado. Alguém quer dar mais uma participação aí nos comentários? Eu ativei novamente aí. Se alguém tiver alguma contribuição, alguma situação, alguma pergunta a fazer, alguma dúvida que ficou sobre o tema aí, pode ficar à vontade, tá certo? Esse é o momento para que de uma forma bem interativa, que é um bate-papo, na verdade. Mas hoje a gente vê muita coisa, aspectos técnicos, principalmente vale para qualquer tipo de concurso, desde Polícia Penal Estadual a concursos federais ou até mesmo jurídicos, tá certo? A gente viu vários aspectos que disciplinam o uso de algema. Fomos desde a Lei de Execução Penal, a um decreto federal, ao Código de Processo Penal, a um regulamento do DEPEN, que é o Decreto 6049 de 2007. Fomos também buscar no Código de Processo Penal Militar uma disciplina sobre as algemas e também vimos uma questão implícita no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Tem outras disciplinas mais específicas, mas essas são as ponderações mais importantes das legislações que tratam sobre o tema, beleza?
A todos, uma ótima noite, tá certo? A gente tem aí um período de crise sanitária. Eu desejo que todos possam ter muita saúde para os seus familiares, para vocês e para que a gente possa tão logo aí sair desse momento de crise sanitária e viver uma vida normal, se Deus quiser, todo mundo com muita saúde, com muita fé, alcançando seus objetivos e vivendo a vida da melhor maneira possível, beleza? Claudião, muito obrigado a todo mundo, tá certo? Que participou com a gente aí. Logo, logo a gente marca outra live, falando algum tema aí de legislação penal extravagante. Boa noite, senhores, boa noite a todos, até a próxima.